Aí, valeu, Ana Júlia, valeu. Ana Júlia, 100%, né? O João Miguel já desistiu, foi pro saco. Maria Daniele, Darli removeu aqui. Bom, não, ele tá aí. Então, olha só, João Miguel, não se esqueça na elipse, só para fechar, ela tem os focos, F1, F2, tem a distância focal, que é o 2C, tem o eixo maior, que é do vértice A1 até o vértice A2, olha lá o eixo maior. Sempre os vértices que estão alinhados com os focos, eles formam o eixo maior. E os vértices que estão perpendicular aos focos, aí esse aí é o eixo menor, né? No caso da elipse sem translação, a própria origem já é o centro, né? O A1, A2, B1, B2 são os vértices. E F1, F2, segmento focal, que o pessoal confunde e fala segmento fecal. Fecal, olha só isso, como se fosse de fezes o segmento. Mas na verdade é segmento focal, é o segmento onde estão os focos, tá certo? Então, agora a gente tem que falar aqui, ó, da hipérbole. Então, hipérbole, mesmo plano π, plano xy, você tem, de novo, dois focos, F1, F2, eles estão também distantes 2C maior que zero, tudo igual a elipse aqui. Aí muda aqui, ó. Agora, em vez de você pegar um A maior que C, você vai pegar um Azinho menor do que C. E vai mudar a lei de formação. Em vez de ser soma das distâncias igual a 2A, é o módulo da diferença das distâncias igual a 2A. Então, hipérbole é o seguinte, sejam dois focos, já vou fazendo GeoGebra, sejam dois focos, F1, F2, F1, F2, né? Então, você pode colocar a princípio eles no eixo X ou no eixo Y, para ficar mais fácil, não ficar colocando em qualquer lugar do plano. Né? E você sabe que a distância do F1 até o F2 é igual a 2C maior que zero, é igual a 2C maior que zero. E aí você pega um ponto A que agora vai ser menor do que C. Seja um Azinho maior, ele tem que ser maior do que zero, né? Então A maior do que zero, mas também menor do que C. Então, a hipérbole é o lugar geométrico ou conjunto dos pontos dos pontos P igual a XY, dos pontos P pertencentes ao plano XY, ao plano AXY, tais que, aí vem a lei de formação da hipérbole, que vocês viram ali, que é módulo da diferença das distâncias de P até F1 menos P, distância de P até F2, ou vice-versa, pode ser como está em módulo, né? Poderia ser F1 menos F2 menos F1 também daria na mesma. P F2 em módulo igual a 2A. Igual a 2A. Ponto final. Ponto final. Então, tá lá. Bom, hipérbole. Não fiz as contas na lousa, mas porque fica muito chato, porque são contas muito parecidas com as da elipse, tanto que nem ele fez aqui. E você chega na equação, nas equações reduzidas. Equação na forma reduzida, olha lá, ó, da hipérbole. Que vai ficar o seguinte, vai ficar. Então vamos lá, nós vamos ter também duas opções. X ao quadrado sobre ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ou então você pode ter também, aí é essa questão do focos no eixo x, focos no eixo y, aí o menos junto com o b ao quadrado vem para cá, fica x ao quadrado sobre menos, né, menos x ao quadrado sobre b quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então a hipérbole é o seguinte, esse primeiro caso aqui, sim, é focos no eixo x. Focos no eixo x. Esse segundo caso aqui, focos no eixo y. Focos, eixo y. Mas para os dois casos, vale o mesmo teoreminha de Pitágoras, que é qual?
diferente do da elipse. Agora vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. A gente já vai ver no GeoGebra essa situação aqui. Eu já vou fazer uma figura legal para vocês aqui. Ó. Isso aqui vale para esse caso e vale para esse caso aqui também. Tá? O que já indica para a gente que, diferentemente da elipse, não posso mais, no caso da hipérbole, achar que o número maior que está no denominador é o a ao quadrado. Na verdade, o a ao quadrado vai ser o número que tiver com um sinal positivo aqui na fração. Né? Então, se eu vejo exemplo, se eu vejo uma equação de hipérbole, onde está escrito x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, olha bem essa equação, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Você vai pensar, pô, mas aí está igual aqui. Na elipse não podia, porque aqui está sobre 1, aqui está sobre 1. Na elipse não podia acontecer isso, porque se na elipse ficam os dois denominadores iguais, a elipse virou uma circunferência. Tá? Se eu chegar aqui no GeoGebra e eu colocar aqui dois denominadores iguais, olha lá, ó. Por exemplo, pega essa aqui, ó, essa circunferência, olha lá, ó, sobre 1. Ela está com deslocamento, porque o centro dela não está na origem, está no ponto 240. Né? Então, sobre 1. Então, o que acontece? Circunferência. Tá? Então, quer dizer, eu posso, quer ver, deixa eu apagar isso aqui e voltar lá para colocar onde estavam as elipses ali, né? Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar enchendo o saco. Olha lá, o pessoal tá puto. Não, peraí, aguenta a mão aí, pessoal. Ó, fez um barulhinho aí que não dá nem para saber o que é. Plim, acho que alguém tinha levantado a mão, não sei. Foi sem querer. Ah, tudo bem. Então, olha só, presta atenção. Se eu escrever aqui, ó, vamos supor que eu escreva aqui, olha só que legal isso aqui. X ao quadrado dividido, vou colocar aqui por 8, olha isso, mais y ao quadrado dividido também por 8, estou digitando ali no canto, né? Vocês estão vendo, igual a 1. Olha o que vai acontecer, tá vendo? Vou aumentar um pouco aqui, vou botar dividido por 16. Dividido por 16, dividido por... Você vê que ficou diferente, ó, 16 e 8. Você vê que já apareceu a figura de uma elipse aqui, ó. Já apareceu a figura de uma elipse. Deixa eu destacar ali. Ó. Agora eu vou colocar sobre 16 aqui também, no outro. E se eu colocar 16 aqui, ó, Enter, virou uma circunferência. Aqui é uma circunferência, olha lá. Tá passando pelo 4 aqui, tá passando pelo 4 aqui, menos 4 aqui, menos 4, é uma circunferência. Tá? Se eu colocar 25, só para aumentar ela um pouco mais ali, ó, vou colocar 25. 25. Sim, Enter. Ó, circunferência. Passando aqui no 5, tá passando aqui no 5, aqui no 5, aqui no 5. É uma circunferência. Agora, se você deixa diferente, por exemplo, 2, 25, 2. Enter, ó. Agora tá claro que é uma elipse. Certo? Então, na elipse, não podia ter... O denominador maior é sempre o a ao quadrado, e eles têm que ser diferentes. O b ao quadrado vai ser menor, diferente, o a ao quadrado vai ser maior. Se ficarem iguais, vira a elipse deixa de ser elipse e vira uma circunferência. Agora, no caso da hipérbole, você pode ter dois denominadores iguais. Então, deixa eu agora apagar essas figuras aqui para começar a fazer hipérbole para vocês. Ó. Eu vou chegar aqui, eu vou colocar aqui a figura de uma hipérbole. Deixa eu só tirar esse negócio aqui para não poluir muito. Aqui. Certo? Então, olha só.
Por exemplo, vou digitar ali, x ao quadrado, que nem eu tinha colocado ali na lousa, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Olha lá, já apareceu a hipérbole aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Exatamente essa equação que eu tinha colocado aqui. Tá? Bom, aí se você mudar os denominadores, também não tem problema nenhum. Se eu colocar aqui, por exemplo, x ao quadrado sobre 25, que eu tinha feito no outro, dividido por 25, e aqui dividido por 16. Dividido por 16. Ah, continua a hipérbole. Dividido por 16 agora. Enter. Ah, continua a hipérbole. Tá? Então, quer dizer, outra situação aqui, vou botar 9 e 16. 9 e 16, ó. Enter. Continua a hipérbole. Tá? Então, hipérbole, você pode ver, ó, não é questão de o a ao quadrado ser maior. Olha bem para o teorema de Pitágoras dela. A soma do a ao quadrado com b ao quadrado tem que dar c ao quadrado. Isso é que importa. Não tem um maior e um menor. Eles podem ser, inclusive, iguais, que é o caso aqui. 1, 1, então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, c ao quadrado igual a 2, c igual a raiz de 2. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, só para ficar bem claro, isso aqui implica que o a ao quadrado é igual a 1, e o b ao quadrado também é igual a 1, ou seja, eles são iguais. A ao quadrado igual a b ao quadrado, que é igual a 1. E isso implica, como os dois aqui são 1, 1 mais 1 é 2. Então, c ao quadrado é igual a 2. O que implica que o c é igual a raiz de 2. C ao quadrado é igual a 2, que acaba implicando que o c é igual a raiz de 2, nesse exemplo aqui. Agora, vamos pensar, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de fazer no GeoGebra. X ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 16, igual a 1. Que é esse exemplo que está no GeoGebra agora aqui aparecendo nesse momento. Né? Olha lá, uma hipérbole. X ao quadrado sobre 9, vamos pensar. X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16. O cara poderia pensar que nem elipse, pensar assim, ó, já sei, o a ao quadrado ele é o maior, ele é o 16. Então, significa que ela tem os focos no eixo y. Só que ele olha para a figura, ele não entende, porque os focos estão aqui no eixo x. Né? Por exemplo, se eu colocar focos no eixo y, não vai ficar assim a hipérbole, desse jeito que está aí na lousa. Como é que ela ficaria? Vou colocar um foco aqui, vou colocar um foco aqui, vou imaginar a hipérbole passando aqui. Vamos ver como é que ela fica. Hipérbole. Passando, selecione dois focos, depois um ponto. Então, digamos que tem o foco no eixo y. Olha lá, já ferrou meu desenho, entendeu? Não, peraí, eu coloquei errado. Eu pensei que nem elipse também. O ponto tem que estar para dentro. O A tem que ser menor do que o C, né? Então, vou colocar o A aqui, assim. Ó. O A tem que estar para dentro. Elipse não, hipérbole. Hipérbole. Com esse foco e passando nesse ponto aqui, ó. Essa aqui é uma hipérbole com focos no eixo Y. Um foco está aqui, o outro foco está aqui. Focos no eixo Y. Ela passa por esse ponto. Aí, só que o cara fala, porra, mas aí, tirando um pouco essa aqui que acabou de desenhar, voltando um pouco na outra, olha lá. Mas essa aqui, a equação dela, o número maior está debaixo do y ao quadrado, o número menor está debaixo do x ao quadrado. E ela está bem diferente dessa aqui. Essa aqui sim está com focos no eixo y. Mas essa outra deveria estar, porque o número maior está debaixo. Aí você percebe que essa coisa de número maior debaixo de x de y não se aplica no caso da hipérbole. Então, no caso da hipérbole, você vai ver o quê? Você vai ver que o a ao quadrado não é questão de ser maior ou menor. O a ao quadrado é quem está com sinal de mais. Isso aqui implica que o a ao quadrado é igual a 9. Isso implica que o a ao quadrado é igual a 9. O que naturalmente implica que o a é igual a 3. Então significa que o vértice dela é 3. Ela tem, no caso da hipérbole, turma, ela não tem 4 vértices. Tudo bem, tchau. No caso da hipérbole, ela não tem 4 vértices. Ela tem apenas 2 vértices, né? E você está vendo que o azinho é 3, então isso significa que os vértices estão em, vamos ampliar aqui, os vértices estão em, olha lá, menos 3 e 3, tá certinho. Se eu colocar ponto aqui no vértice, ó, pum, menos 3, 0, pum, 3, 0, a igual a 3, certinho. Agora, o b ao quadrado, ele é igual
o b ao quadrado ele é igual a 16. Isso implica que o b é 4. Aí você tem que pensar nesse teorema. Quer dizer, primeiro você pensa no c, né? O c, então, vai ser 5, porque a ao quadrado mais b quadrado, a ao quadrado, deixa eu fazer em amarelo aqui para chamar a atenção, a ao quadrado mais b ao quadrado, ele é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, que é igual a 25, que vai ser igual ao c ao quadrado. Isso implica que o c ao quadrado é 25, implica que o c é igual a 5. Então, o foco está no ponto 5 e menos 5. Então, você tem, na verdade, um foco aqui no menos 5, 0, e outro foco aqui no 5, 0. Esses são os focos da elipse. E lembra da lei de formação da elipse? O que a lei de formação da elipse dizia? Ela dizia o seguinte, ó, se você tiver um ponto qualquer nessa elipse, não, desculpa, da hipérbole. Se tiver um ponto qualquer nessa hipérbole, então vamos colocar aqui. Maravilha. Maravilha ter acontecido isso. Muito bom ter acontecido isso bem agora. Não. Assim. Se tiver um ponto qualquer aqui na hipérbole e você colocar os segmentos, aí não é que a soma deles tem que dar 2A. O módulo da diferença entre eles tem que dar 2A, né? Da distância até os focos. Então, você vê distância até um foco, distância até outro foco. Vamos ver ali, ó, olha as distâncias aqui. Ó. As distâncias estão aparecendo aqui. 3,53, 9,53. Então você vê, se você fizer 9,53 menos 3 pontos, pode fazer sempre o maior menos o menor. Se eu fizer 9,53 menos 3,53, dá 6. Qualquer ponto que você parar dá 6. Por que vai dar 6? Por exemplo, parar em outro ponto aqui, ó. 9,52 menos 3,52, 6. Vou parar num ponto aqui, assim. 8,02 menos 2,02, 6. Qualquer ponto que eu parar. Acabou. Lá em cima. 11,58 menos 5,58. 6. Qualquer ponto. Aí se for um ponto para o lado de cá? E se for um ponto para o lado de cá? Eu marcasse um ponto aqui. Você pode até fazer o teste. Ó. Marca um ponto ali. Chama ele de quê? E. Se marcar um ponto ali e você colocar dois segmentos também, ó. Segmento. Segmento. Lei de formação da elipse. Perdão, lei de formação da hipérbole. Olha lá. Olha as distâncias aqui. 8,7 menos 2,7. 6. Acabou. A lei de formação é o que a gente tinha dito lá. A gente tinha dito lá na lousa. Aqui, ó, a lousa. A gente tinha dito que antes, né, quando estava começando ali a hipérbole, a distância de um ponto até o foco menos a distância de um ponto até o foco em módulo, você tira o sinal de menos, por isso que pode fazer sempre o maior menos o menor, vai dar 2A. Só que o nosso A aqui nesse caso, o nosso Azinho é 3, então 2 vezes 3 dá 6. Então você vê certinho a lei de formação aí da hipérbole acontecendo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, tira um pouquinho isso aqui. O que eu queria chamar a atenção é, quem que é o C? O C é a distância até o foco, então é daqui até aqui. Esse aqui é o C. Daqui até aqui. O C então vale 5. E lembra que o C ao quadrado, ele, pelo teorema de Pitágoras da hipérbole, ele é A ao quadrado mais B ao quadrado. Cadê o A e o B? O A está aqui. O A está aqui, ele é a distância até o vértice. Então, esse aqui é o Azinho, que é 3. E o Bzinho vale 4. Então, você tem que formar aqui um triângulo retângulo. Né? Então, vai ficar assim o triângulo retângulo. Vamos fazer ele aqui para chamar a atenção. Esse aqui é o Azinho, e aí tem aquele A ao quadrado, que aparece lá no teorema de Pitágoras. O B tem que formar um ângulo reto, e o B vale 4. O B vale 4, A é 3, B é 4. A é 3, 1, 2, 3.
Deixa eu tirar isso aqui para não ficar enchendo o saco. O A é 3, o B é 4. Olha lá. E o C? O C está aqui, ó. Ele vai dar justamente 5. 5. Você pode até colocar aqui uma circunferência, ó. Você vê que passa certinho ali. Essa circunferência tem o centro 0, tem o raio 5. Olha lá. Pum, passou bem aqui. 5. Então é como se eu levantasse esse C daqui para cá. Então ficou, olha lá. Pum, esse é o teorema de Pitágoras, triangulinho retângulo, que representa o teorema de Pitágoras da hipérbole. Tá? Deixa eu só tirar essa circunferência daqui. Isso. Olha lá. E tira esse rótulo daqui também. Porque aqui, na verdade, o rótulo é o seguinte, esse aqui é o C ao quadrado. Tá? Esse aqui é o C, quer dizer, é o C, que elevado ao quadrado vai ser igual a esse aqui, que é o Azinho, e esse aqui, que é o Bzinho. Olha lá, Bzinho. Azinho. Assim fica registrado para vocês aí também no vídeo o teoreminha de Pitágoras da hipérbole. Agora tem uma coisa muito interessante aqui, porque a hipérbole, ela uma coisa que a gente tem que falar também, não pode esquecer, as retas assíntotas. Então, como que a gente calcula retas assíntotas da hipérbole? Assíntotas, esse é um ponto importantíssimo aqui. Assíntotas. As assíntotas da hipérbole, aí você tem, pode ser y igual a mais ou menos b sobre ax, são retas, né? Que é o caso de focos no eixo x, ou então vai ser y igual a mais ou menos a sobre b, x, no caso dos focos no eixo OY. Então, olha só, vamos fazer, aqui no nosso caso, do nosso exemplo aqui, a gente já viu o A e o B, 3 e 4. Então, e ela é foco no eixo X. Esse nosso exemplo que a gente está fazendo aqui no GeoGebra. Aqui está o F1, aqui está o F1. E aqui está o F2. O foco 2 está aqui. Foco 1 e foco 2, para os alunos verem bem aqui na figura. Os focos estão no eixo X. Então, a fórmula de retas assíntotas que eu vou usar vai ser a para focos no eixo X, que é B sobre AX. Então, vai ficar 4 sobre 3x. Digita essa equação aqui, ó. Y igual a 4 terços de x. 4 terços vezes x. Olha lá a reta que apareceu. Ó, essa é uma das retas assíntotas. Só que eu tinha dito que era y igual a mais ou menos. Então, tem a menos também. Y, aí você digita outra aqui, y igual a menos 4 terços de x. Olha lá, apareceram as duas retas assíntotas. Vamos deixar elas numa cor bem bonitinha aqui, ó, para destacar para os alunos. Olha lá. Olha que bacana. Ah, professora, afasta o zoom aí para a gente ver melhor. Olha lá. Vocês estão vendo qual que é o papel das retas assíntotas, né? As retas, o que é um comportamento assintótico? É um comportamento de uma curva que vai se aproximando, se aproximando, se aproximando de outra, sem nunca encostar nela. Né? Ou qualquer coisa que se aproxima, se aproxima, se aproxima e nunca toca, essa coisa está desempenhando ou exercendo um comportamento assintótico. É exatamente o comportamento da hipérbole em relação a essas retas. A hipérbole vai se aproximando, se aproximando, se aproximando cada vez mais, mas ela nunca toca nessas retas. Então, a hipérbole tem um comportamento assintótico em relação a essas retas. Então, elas são chamadas de retas assíntotas. E elas têm uma fórmula precisa, que é essa fórmula que eu passei para vocês aqui. B sobre AX, A sobre BX. Tá certo? No caso de focos no eixo Y, A sobre BX. Agora, qualquer outra reta que você imaginar passando aqui pela origem não vai ser assíntota, tá? Ou a reta vai
digamos, se você pegar, por exemplo, você imagina aqui o eixo Y é uma reta ali, a hipérbole não está se aproximando cada vez mais do eixo Y, ela está se afastando. E o eixo X? O eixo X também aqui, ó. Primeiro a hipérbole está cortando o eixo X aqui, ela está igual, tá a distância zero dele. Depois ela vai se afastando pra caramba dele. Agora, você poderia imaginar uma outra reta qualquer aqui, ó. Você imagina um ponto qualquer aqui, e imagina uma reta que passa na origem e passa por esse ponto qualquer aqui, ó. Essa aqui não é assíntota. A hipérbole primeiro se aproximou dela, cortou ela, depois foi se afastando cada vez mais. Se você mudar essa reta, colocar em qualquer situação, ó, repara que as assíntotas nunca cortam a hipérbole. Todas essas retas aqui estão cortando a hipérbole, ó lá. Ah, e se eu colocar ela aqui assim, tipo eixo Y, mas não exatamente igual ao eixo Y, mas perto dele, também não vai funcionar, porque a hipérbole veio aqui, primeiro, no que a hipérbole está vindo aqui, ela se aproximou muito dessa reta, se aproximou. Aí depois ela começa a se afastar, ó, está se afastando da reta preta. Então qualquer outra reta que eu pegar aqui, que não seja essas duas laranjas que eu deixei, qualquer outra reta não vai ser reta assíntota. Tá? Elas são específicas aqui, as retas assíntotas. Então tá lá para vocês verem. Tá? Bom, vamos fazer para fechar essa aula, aqui no contexto de hipérbole. Alguma das duas alunas ainda estão me ouvindo aí, as duas foram embora também, igual o João Miguel. Vamos ver. Acho que foram embora, né? Agora eu estou falando para ninguém, mas vai ficar gravado aqui a aula e vocês podem ver depois no YouTube. O que eu ia falar para vocês é o seguinte, vamos fechar essa aula com um exercício desses de translação da lista nova. Cadê a lista nova? A lista adicional, né? Nova não, adicional. Aqui, ó, tem 2 de elipse, a gente já trabalhou um de elipse, depois vem um de hipérbole aqui, ó. Uma hipérbole com translação. Vamos tentar fazer esse aqui. 4x ao quadrado menos, olha lá, translação, lista adicional. Exercício lista adicional. Para fechar a aula, depois vocês veem aí no YouTube. Exercício lista adicional. Vamos pegar esse aqui, ó. 4x² menos 3y ao quadrado, 4x² menos 3y ao quadrado, mais 24x menos 12y, mais 24x menos 12y, mais 12 igual a zero. Agora, lembra que eu falei do completamente quadrado. Você começa agrupando, né? 4x² mais 24x menos 3y² menos 12y mais 12 igual a zero. 12 igual a zero, certo? Agora, se você colocar o 4 em evidência, 4, abre parênteses, x² mais 6x, menos 3, abre parênteses, y² menos 4y, mais 12, igual a zero. Agora, x² mais 6x, como é que a gente pode completar isso aqui? Claro que você vai somar um 9, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 6, então o segundo é 3 ao quadrado, vai dar 9. Completei quadrado. Menos 3 vezes y² menos 4y, aí, claro que nesse caso, o segundo é 2, 2 ao quadrado é 4. Aí o que vai acontecer? Mais 12, só que eu tenho que tirar quem? 9 vezes 4, que é 36, menos 36, e 4 vezes 3 é menos 12, menos 12. Quer dizer, na verdade, na hora que eu somei 4 aqui, apareceu um menos 3 vezes 4, um menos 12. Então eu tenho que somar 12 para compensar o menos 12 que tinha aparecido.
Presta atenção, uma pegadinha aí. Igual a zero. Então aqui ficou 4x mais 3 ao quadrado menos 3y menos 2 ao quadrado, mais 12, 24, 36 menos 24 dá 12. Então aqui ficou menos 12, passa para o outro lado, mais 12. Aqui ficou mais 24 menos 36, que é menos 12. Passou para o outro lado, mais 12. Dividiu ambos os lados por 12. Então aqui agora você faz dividido por 12, dividido por 12, dividido por 12. Então você vai ficar com, simplificando aqui, vai ficar x mais 3 ao quadrado sobre 3. Esse x mais 3, na verdade, é x menos 3, que é o x mais 3, ao quadrado, sobre 12 dividido por 4, 3, menos 12 dividido por 3 vai dar 4 aqui embaixo, mas em cima vai ficar y menos 2. Y menos 2. Y menos 2 ao quadrado, dividido por 4, que é igual a 1. Pronto. Agora a gente chegou na seguinte situação. Quem que é o a ao quadrado? Ele é 3. O que implica que o azinho é igual a raiz de 3. Azinho igual a raiz de 3. Quem que é o b ao quadrado? O b ao quadrado é igual a... O b ao quadrado é igual a 4, o que implica que o b é igual a 2. Ponto final. Tá? Então, resultado. Quem que é o c? Quem que é a distância focal? Né? Então, a gente sabe do teorema de Pitágoras da hipérbole que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, isso implica que 3 ao quadrado, desculpa, 3, que aqui no caso o a ao quadrado já é 3. 3 mais 4 é igual a c ao quadrado. Isso implica que o c é igual a raiz de 7. Então, vamos ver lá como é que ficaria. Então, deixa eu escrever aqui, depois eu comparo com a resposta. Né? Por exemplo, dá para você perceber que ela é focos no eixo x, porque o positivo está para cá. Então, os focos, eles seriam menos raiz de 7, 0, mais raiz de 7, 0, se ela estiver centralizada na origem. Só que ela não está centralizada na origem, ela está centralizada no ponto menos 3, 2. Né? Esse é importante. O C é igual a, olha lá, C, novo centro, é igual a menos 3,2. Então, como é que vai ficar o foco? O foco F1, ao invés de ficar apenas menos raiz de 7, 0, ele fica menos raiz de 7, 0 somado com isso aqui. Menos raiz de 7, 0, que seria o original, mais menos 3, 2. Depois vamos jogar no GeoGebra para ver como é que fica, mas aqui ficou menos 3 menos raiz de 7, ou menos 3 menos raiz de 7, vírgula 0 mais 2, 2. E o outro foco? O outro foco ficou igual a raiz de 7 mais, menos 3 mais raiz de 7, menos 3. Para não causar confusão, eu vou inverter a ordem aqui. Eu vou fazer menos 3, 2, menos 3, 2, mais o menos raiz de 7, 0. Pronto, assim fica mais organizado. E aqui, menos 3, 2, mais o raiz de 7 positivo, 0. Isso aqui é igual a menos 3 mais raiz de 7, vírgula 2 mais 0, 2. Fechou. Agora, o A1, A2. A1, A2. Que seriam os vértices. Na hipérbole tem só 2 vértices. Então, os vértices têm a ver com o azinho. O azinho é raiz de 3. Então, o primeiro vértice seria, se estivesse centralizado, sempre na origem, seria menos raiz de 3, 0. Então, aqui ficaria, com a translação, fica menos raiz de 3, 0, mais
menos raiz de 7, não, desculpa, menos 3, 2, menos 3, 2, mais raiz de 3, menos raiz de 3, 0, e o A2 ficaria menos 3, 2, mais raiz de 3, 0. Isso aqui vai dar igual menos 3 menos raiz de 3, vírgula 2, menos 3 mais raiz de 3, vírgula 2. Tá lá. Agora, as assíntotas é a parte que complica mais, porque as assíntotas agora não vão estar passando pela origem, né? Porque as assíntotas se deslocam junto com a hipérbole. Então, como não tem mais uma situação centralizadinha dessa aqui, né? Vamos comparar ali com o nosso gabarito. Olha lá, menos 3. Ah, deu menos 3, menos 2. Né? Menos 3, menos 2. Não, então eu errei alguma coisa aqui. Foi na hora de colocar em evidência, acho, né? Na hora de colocar em evidência, aqui fica mais. Aqui, porque o menos 3y menos 12, coloca o menos 3 em evidência, aqui fica mais, então aqui na verdade é mais, então na verdade tem que corrigir aqui. Deixa eu corrigir rapidinho aqui. Y menos 2 ao quadrado. E o centro, na verdade, é menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Tá lá. Então aqui, na verdade, tem um menos aqui. Menos, tem que colocar menos em todo mundo aqui. Menos 2. Então aqui fica menos 2. 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 Então, agora sim. E x mais 3, y mais 2, né? X mais isso, já corrigi lá. Teve um erro de sinal aí na hora que eu coloquei em evidência. A raiz de 3, B é 2, A raiz de 3, B é 2, tá certo? C raiz de 7, que é aproximadamente 2,65. Aí tem todos os pontos que eu fiz aqui, ó. Já tinha feito na lousa. Agora, as assíntotas, repara que, como agora a gente tem um novo x0, y0, que é justamente o... Cadê ele aqui? Menos 3, menos 2. Como a gente tem um novo x0, y0, x0, y0, que é o novo centro, ele é menos 3, menos 2. Tá? Então, isso implica que a equação de assíntota não vai ser apenas y igual a mais ou menos b, é y menos y0 igual a mais ou menos b sobre a, porque é focos paralelos ao eixo x menos x0. Então vai ficar y menos com menos 2, y mais 2 igual a mais ou menos, quem que é o b sobre a aqui no caso? O b sobre a seria 2 dividido por raiz de 3. 2 dividido por raiz de 3 vezes x menos o menos 3, que é x mais 3. X mais 3. Então você ficou com... Vamos fazer o desenho desse exercício aqui, vamos ver se dá certinho. Já foi feito aqui, né? Eu já deixei o desenho feito aqui, é só vocês verem no... Ó, joguei todos esses dados nossos aqui, ó. E você vê certinho o desenho se formando. Tá? Eu vou fechar o vídeo aqui, aí depois amanhã a gente faz uma segunda live, tá certo? Deixa eu interromper a gravação. Aí amanhã eu tento fazer uma live conjunta